É isso aí, pessoal. Então vamos para a nossa regra número 7. Na nossa regra número 7, eu tinha dito para vocês que vocês já conheciam essa previsão. É exatamente aquela previsão de que eu posso impulsionar propaganda partidária, contudo, pelo artigo 44, isso só poderia ser feito até o dia 7 de abril de 2019, caso esse impulsionamento fosse pago com recursos do fundo. Pessoal, é muito interessante que esse impulsionamento só possa ser realizado a 180 dias do pleito em razão exatamente daquilo que eu disse, o efeito decay. Esse efeito decay é o decaimento do alcance das postagens em razão do tempo. Então isso é muito interessante, porque se a lei permitisse que os partidos impulsionassem com recursos do fundo partidário as propagandas partidárias até as vésperas da eleição, o partido que tivesse mais recursos financeiros, ele sairia na frente. Ele conseguiria fazer muito mais impulsionamentos com recursos do fundo partidário e, é claro, teria um número de seguidores muito maior, portanto um patrimônio virtual muito maior. E na internet, eu venho dizendo isso, vocês já devem saber, mas eu repito, na internet você é aquilo que você tem de seguidores. Se vocês não têm ninguém seguindo vocês na internet, eu lamento informá-los que vocês são indigentes digitais, são meros mendigos digitais, porque a pessoa vale o que ela tem de seguidores. Eu, por exemplo, sou assim classe C, classe bem baixa, em razão dos poucos seguidores que eu tenho. Mas, infelizmente, não tenho tido tempo de investir aí nos meus seguidores, mas tenho tentado melhorar isso para ver se eu enriqueço com relação ao meu patrimônio virtual. Bom, falamos então sobre todas as regras do impulsionamento e eu queria mostrar logo para vocês um pequeno teste então para ver se vocês estão afiados. Observem este impulsionamento e digam para mim só de olhar quais são as irregularidades. Ok? Conseguiu achar? Tenho certeza que você visualizou pelo menos 13 irregularidades aí. Mas vamos bem devagar. Olha só. A primeira coisa que você tem que analisar é se aquele que faz o impulsionamento é um dos legitimados. Então, de pronto, eu verifico aqui que o Vicente ele é legitimado porque ele é um candidato. Então, Vicente Pires, o número dele de campanha está aqui, e aqui escrito que ele é um deputado estadual, Vicente Pires, candidato a deputado estadual. Então, pessoal, primeiro aspecto. Qual seria o próximo aspecto a ser analisado, então? Se eu sei que ele é um dos legitimados, a próxima questão que eu preciso verificar é se há o rótulo eleitoral. O rótulo eleitoral, vocês percebam que aqui está escrito apenas patrocinado. Não está aqui escrito propaganda eleitoral e nem o CNPJ. Então, nesse caso, como ele não preencheu o rótulo eleitoral, ele recairia na irregularidade de transparência. Essa irregularidade, embora só tenha previsão na resolução, o TSE recentemente aplicou uma multa de R$ 5.000 para quem não tinha o preenchimento do rótulo. Uma outra questão que nós não comentamos durante a nossa fala sobre impulsionamento, mas que é extremamente importante, é aquela que está disposta no artigo 57b, parágrafo 1º da Lei 9.504 de 97. Sobre o que diz esta regra? Esta regra, na verdade, ela não trata de impulsionamento, ela trata de propagandas eleitorais no geral. E ela vai dizer que as propagandas eleitorais na internet, todas elas precisam ser informadas quando do registro de candidatura. Ou seja, pessoal, se você apresenta o registro, mas se esquece de dizer que você tem uma conta no Instagram onde vai divulgar propagandas eleitorais, você tem uma conta no Facebook onde vai colocar postagens de propaganda, você tem uma conta no TikTok, você tem um sítio, você tem um blog e em todos eles você vai fazer campanha. Se você não informar isso no ato do registro e de pronto começar logo fazendo propaganda por esses canais, multa de R$ 5.000 pela simples ausência da informação. Então, muita atenção, no registro de candidatura já coloque tudo. Se você, naquele momento, ainda não pensou em criar um Facebook, não precisa colocar, porque você ainda nem sabe que vai ter. Mas, se começou a campanha dia 15, 16, 17, dia 20, você descobre que quer ter um Facebook de campanha. Então você peticiona na Justiça Eleitoral, vá até o cartório ou pelo PJE, peticione, peça que seja inserido no seu CANDE sobre uma nova plataforma que você vai utilizar para a sua campanha. Então mande um endereço peticionando, tenha prova de que você peticionou e aí sim faça lá a instalação e a configuração da sua conta de Facebook para fazer sua propaganda. Se você inverter essa ordem e começar a usar o Facebook e só em seguida informar a Justiça Eleitoral, qualquer um que verificar que você não informou e representar contra você, ainda que você informe,
logo que souber da representação, ainda assim você vai pagar a multa de R$ 5.000. Então não vale a pena. Então eu já sei que é legitimado, o rótulo está equivocado, eu preciso verificar no Divulga Candi se esta página é uma página oficial de campanha dele ou não, e ainda preciso verificar o conteúdo da postagem, porque se aqui for um conteúdo negativo e estiver impulsionado, mais uma irregularidade. Então, pessoal, vocês estão aptos para, de bater o olho na postagem impulsionada, vocês já sabem uma série de regras sobre isso. E, sabendo essas regras de cabeça, você está preparado tanto para realizar a defesa, quanto para representar contra uma grande quantidade de candidatos. E a gente sabe muito bem que, via de regra, essas campanhas, as equipes jurídicas das campanhas, elas tentam representar o máximo possível, exatamente para que os adversários políticos não tenham tempo nem sequer de verificar irregularidades contra elas. Então é uma estratégia e alguns escritórios usam muito bem. Bom, feito isso, pessoal, conversamos muita coisa sobre impulsionamento e sobre propaganda. Claro, o assunto é gigantesco e a gente precisava de muito mais tempo para falar sobre tudo, porque teríamos muitas coisas para conversar. Mas só que aí o curso ele deveria ser de pelo menos 32 horas. E seria muito tempo para a gente conversar só sobre a disciplina de propaganda eleitoral, tendo em vista que vocês estão em uma pós-graduação, onde são várias matérias de direito eleitoral, como contas, registro, sistemas eleitorais. Então não dá para a gente ter 30 horas só de propaganda. Mas até aqui já falamos muitas coisas que podem te preparar e te deixar afiado. No ponto que nós tocamos, eu tenho certeza que vocês ficaram aí absolutamente preparados para trabalhar nas campanhas. Então agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar continuidade ao nosso assunto, mas em vez de falar de impulsionamento tão somente, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o artigo 57C da Lei 9.504. Então eu vou colocar o artigo 57C para vocês e vocês vão analisar que esse artigo ele exige que não haja propaganda eleitoral, ainda que gratuitamente, em sítios de pessoas jurídicas. E esse artigo ele vai gerar muita controvérsia, exatamente porque quando houver qualquer tipo de manifestação de pessoas físicas ou jurídicas em sítios de pessoas jurídicas, por exemplo, ainda que gratuitas, elas estarão irregulares. E como nós mostramos já agora há pouco, o sítio, por exemplo, das Americanas, aquele dos hambúrgueres, aqueles do supermercado, isso vai ter muito problema sobre isso, pessoal. Bom, dito tudo isso, eu quero saltar para um tema que eu reputo que seja um dos mais problemáticos para as eleições de 2020 e também para as posteriores, que é exatamente a questão das mensagens eleitorais por meio de comunicadores instantâneos, em especial do WhatsApp. Então, a gente vai agora analisar o artigo 33, parágrafo 2º da Lei 9.504. Na verdade, não é artigo 33, parágrafo 2º da Lei 9.504, e sim o artigo 33, parágrafo 2º da 23.610 de 2019. Então, pessoal, esse artigo ele é extremamente importante e a gente precisa fazer dele uma leitura pormenorizada. Então vamos junto. Olha o caput. O caput do artigo 33 ele é exatamente a repetição do 57G da 9.504, um dispositivo criado na época do boom daqueles spams de e-mail. As pessoas usavam e-mail para enviar todo tipo de lixo. Então, para proteger você de receber um monte de propagandas eleitorais por meio de e-mail, criaram o artigo 57G, que passa a ser repetido na resolução lá no artigo 33. O que esse artigo vai dizer então? Na resolução, ele diz que vale toda essa disposição também para as mensagens instantâneas, mas o 57G original, nele não consta mensagens instantâneas, consta apenas mensagens eletrônicas. Então vamos lá. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por candidato, partido político ou coligação por qualquer meio deverão dispor de mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a providenciá-lo no prazo de 48 horas. Pessoal, atenção nisso. Imagine que você no seu e-mail comece a receber propaganda eleitoral de um candidato. Esse candidato, ao te enviar essa propaganda por e-mail, ele tem que te dar a opção que nós chamamos de opt-out. O que é isso? É a possibilidade de você clicar ali em não quero mais receber esta mensagem. Você se descadastra da lista dele. Essa situação é obrigatória para o candidato. Caso ele não dê o opt-out, você pode representar contra ele
para que ele não faça mais isso. Mas ele tem que dar o opt-out e se depois que você pedir o descadastramento ele te enviar qualquer outra mensagem, o parágrafo 1º vai dizer que cabe contra ele uma multa de R$100 por mensagem. Reparem que isso aí foi criado exatamente, especificamente para o e-mail, mas com toda essa evolução da tecnologia, vêm os novos comunicadores de mensagens instantâneas e isso aí acaba se mostrando defasado. Vem então o próprio TSE e cria o parágrafo 2º para a resolução, onde prevê o seguinte: atenção, as mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas consensualmente por pessoa natural, segundo o requisito, de forma privada ou em grupos restritos de participantes, não se submetem ao caput, para tudo. Então, se a mensagem enviada ela preencher todos esses requisitos, é desnecessário a opção de opt-out. Ela tem que ser consensual, então tem que ser provado que houve uma consensualidade no envio. Nesse caso, pessoal, em grupos de WhatsApp, por exemplo, é claro que haveria consensualidade, porque as pessoas estão ali em um grupo que entra quem quiser, via de regra, o convidado, ou entrou porque já participa daquela instituição, então há, de certa forma, uma consensualidade. Pessoas naturais, não pode haver empresas, tem que ser de forma privada ou em grupos restritos de participantes. Percebam que o artigo ele foi escrito especificamente para programas de mensagens instantâneas, como por exemplo o WhatsApp. Então, sendo nessa situação, com todos esses requisitos, é desnecessário o requisito do opt-out, o descadastramento, ok? Seguindo, o final do dispositivo vai dizer que não se submetem ao caput, não tem necessidade de opt-out, mas também, se preenchido todos os requisitos, não se submete também a nenhuma das normas da propaganda eleitoral previstas nesta resolução. Imaginem, pessoal, pelo disposto no artigo 33, parágrafo 2º, o WhatsApp estaria abaixo do radar. Contra ele não caberia qualquer representação, porque, se preenchidos os requisitos, ele seria uma extensão do domicílio do usuário. Então teria ali uma proteção constitucional com relação à privacidade e à liberdade de manifestação e expressão. Contudo, o que acontece logo no começo é o seguinte: vem toda essa proteção e aí de imediato se percebe uma série de abusos. Começaram a criar vários grupos de WhatsApp como pontos de passagem da desinformação, onde eu enviava e esses grupos eles capilarizavam a desinformação. Com isso, pessoal, o TSE logo acordou e começou a se perguntar: será que todos os grupos de WhatsApp merecem a proteção do artigo 33, parágrafo 2º, ou haveria casos onde nós devêssemos analisar pontualmente para verificar se não estaria havendo ali um ato dissimulado ou uma dissimulação e abusando desse direito? E aí foi exatamente isso que fizeram em alguns julgados, e eu trago para vocês aqui um exemplo. O exemplo é exatamente esse julgado 13351 de Itabaianinha, no Sergipe. Olha que é muito interessante que nesse julgado eles analisaram se dentro do WhatsApp teria havido pedido de voto fora do período de campanha, ou seja, propaganda eleitoral antecipada com pedido explícito de voto. E lá, quando o TSE foi julgar essa representação, eles traçaram vários critérios que devem ser questionados para analisar se nós podemos ou não violar a proteção daquele grupo para saber qual tipo de discurso político ou de conversa houve em seu interior. Então atenção, pessoal, que alguns questionamentos foram muito interessantes. Os critérios que levaram em consideração foram: qual é a finalidade e natureza do grupo? O grupo é íntimo para discussão de assuntos específicos e membros conhecidos entre si, ou o grupo é aberto e com contornos públicos, tendendo à disseminação das mensagens? O elemento da propagação ele tem que ser analisado ele não pode ser analisado de forma abstrata, tem que ser analisado de forma concreta, segundo os ministros. E ainda assim, deve ser feita a efetiva e verticalizada análise da natureza do grupo do WhatsApp. Depois que eles pensaram esses critérios, eles mostraram qual era a questão de fundo. E a questão de fundo era que neste grupo chamado Na Boca do Povo, composto por 88 participantes, houve a seguinte conversa. Uma certa pessoa colocou: Nena, vote em Danilo, vote em consideração ao velho. E aí, pessoal, foi exatamente essa conversa printada dentro, fizeram um print dessa conversa no WhatsApp e representaram. Quando houve a representação, chegando à Justiça Eleitoral, começaram a se questionar.
Em primeiro momento, eu posso analisar conversas de um grupo de WhatsApp onde houve pedido explícito de voto? Segundo, dentro desse grupo, havendo pedido explícito de voto, sendo um grupo fechado, composto por pessoas naturais, de número restrito de participantes, será que configuraria propaganda eleitoral, tendo em vista que o artigo 33, parágrafo 2º, diz que se preenchidos os requisitos, esse aplicativo estaria abaixo do radar do WhatsApp, abaixo do radar da Justiça Eleitoral? E aí, pessoal, questionando tudo isso, o TSE ele discute de uma forma profunda isso e ele passa a determinar que eu tenho que analisar alguns requisitos para decidir se o WhatsApp teria todo ele, em qualquer grupo, a proteção do artigo 33, parágrafo 2º, ou eu teria que analisar caso a caso. O que o TSE entende é que não pode haver abuso de direito. Então, embora o 33, parágrafo 2º, traga aquelas previsões, aqueles requisitos não devem ser analisados de forma absoluta, porque em alguns casos, se o grupo do WhatsApp ele não tiver um uso institucional, ou se ele não é composto por pessoas conhecidas, ele sendo ali um ponto de passagem feito especificamente para desinformação, nesse caso não haveria essa proteção. Então os ministros dizem, eu tenho que analisar para saber se o grupo do WhatsApp, aquele grupo que está sendo representado, ele tem ou não a proteção constitucional e a proteção do artigo 33, parágrafo 2º, eu tenho que verificar se é feito um uso institucional ou comercial daquela ferramenta, eu tenho que verificar se naquele grupo há propensão ao alastramento de informações, eu tenho que verificar ainda o interesse, o número de participantes do grupo e finalidade ou nível de organização ou institucionalização da ferramenta e, por fim, pessoal, o mais importante é que, inclusive, eu tenho que verificar a característica dos participantes e principalmente do criador ou responsável pelo grupo, pela mídia ou rede social, principalmente porque, a depender do seu grau de liderança ou de atuação como formador de opinião, aumenta a possibilidade de a informação atingir um público diversificado em ambiente propício à manipulação dos interlocutores. Olha que interessante isso, pessoal. Reparem que basta você ser administrador de um desses grupos para você ser chamado a depor em um processo desses, uma representação por propaganda irregular. Então a dica que eu dou para vocês é, não sejam administradores solitários de nenhum grupo. Se é para ser administrador, divida essa responsabilidade com várias pessoas. Evite ser administrador único de qualquer grupo. Com isso, pessoal, eles entenderam que naquele caso concreto não era possível punir porque esses requisitos não foram analisados na representação. Simplesmente disseram abstratamente que o grupo tinha o potencial de alastramento de desinformação, mas foram apenas conjecturas, não havia nenhuma prova. Não provaram, por exemplo, que naquele grupo entravam e saíam pessoas sem que elas se conhecessem pessoalmente. Naquele grupo entravam pessoas de todos os tipos, saíam pessoas de todos os tipos e o grupo era utilizado apenas para desinformação. Nada disso foi provado nos autos e os ministros, no RESP 13351, chegaram à conclusão de que se houvesse todas essas provas e o processo tivesse uma grande, um forte arcabouço probatório, deveria sim ser punida pela propaganda eleitoral antecipada. Contudo, como nada disso aconteceu, foi impossível aplicar a multa no julgado 13351. Mas atentos, se a representação for bem feita e você for administrador de um grupo desses, pode ser que você inclusive seja multado por uma conversa em um grupo de WhatsApp. Pasmem, mas é o que o TSE decidiu no RESP 13351. Bom, pessoal, terminamos mais esse bloco e na próxima aula a gente vai fazer alguns fechamentos ainda sobre poder de polícia, algumas coisas sobre a propaganda eleitoral na internet e vamos conversando a cada pedacinho, a cada modo, a gente vai fechando, vai aparando algumas arestas para preparar vocês de forma prática para atuar em qualquer campanha em 2020, mas claro, para levar para a vida, já que vocês terão o título de especialistas em direito eleitoral. Então a gente volta já já.